Oi, pessoal, voltamos. Hoje é a nossa segunda aula aqui do curso de balconista de farmácia e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre noções de farmacologia, tá? Que eu vou explicar para vocês aí como funciona o medicamento, algumas coisas importantes que vocês têm que saber em relação ao medicamento para prestar um bom atendimento para o cliente, tá? Então, o que é a farmacologia? A farmacologia é o estudo dos fármacos, tá? Ela que estuda os fármacos, os medicamentos desde do comecinho, lá de quando eles estão sendo desenvolvidos, a fórmula, a estrutura, até chegar no mercado, a gente comprar, tomar, como é que ele funciona no nosso corpo e como é que ele sai, tá? Então, vamos lá. A farmacologia, ela é dividida em duas partes, tá? Farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética estuda os processos sofridos pelo fármaco depois da administração. Então, assim, a farmacocinética, ela vai estudar o caminho que o medicamento faz dentro do nosso corpo depois que a gente administra, tá? Então, eu tomei um medicamento pela boca. Para onde ele vai? Como é que ele chega? Que caminho ele faz dentro do meu corpo até ser excretado. E a farmacodinâmica estuda o efeito do fármaco no medicamento. Ou seja, como aquele remédio para dor tira a dor. Como o anti-inflamatório tira a inflamação. Como o antibiótico mata a bactéria. Tá? Isso é na farmacodinâmica. Como eu expliquei no slide anterior, farmacocinética estuda os processos, os caminhos que o medicamento passa dentro do nosso corpo. Então, eu tomei um medicamento aqui, tomei um fármaco, um comprimido, tá? Ele vai pela boca, tipo, eu tomei o comprimido, eu engoli, ele vai até o meu estômago, o meu intestino, e ele vai sofrer o processo de absorção, que é a passagem do fármaco para a corrente sanguínea, do local onde ele foi distribuído, do local onde eu tomei, para a corrente sanguínea. A absorção, ela depende da via de administração e da forma farmacêutica, tá? Então, um medicamento que ele é intramuscular, uma injeção, ele tem uma absorção mais rápida do que um comprimido, que eu tomei pela boca, porque ele vai direto do meu músculo para minha corrente sanguínea. Já o comprimido, eu tenho que deglutir, ele tem que se desfazer todo para passar para minha corrente sanguínea. Distribuição é a passagem do fármaco da corrente sanguínea para as células. Então, eu tomei o medicamento, ele chegou lá no meu intestino, tá? Foi absorvido, ou seja, ele saiu do meu intestino e entrou na minha corrente sanguínea, ele vai passear pelo meu corpo todo até chegar no local onde ele vai fazer a ação dele. Então, por exemplo, eu engoli um comprimido, ele chegou lá no meu, foi se desfazendo até chegar no meu intestino, chegou no meu intestino, se desfez todo, entrou na minha corrente sanguínea, mas a minha dor é no joelho. Então, ele tem que andar do meu intestino até chegar no meu joelho, que é onde ele vai fazer a dor. Bem, o processo de distribuição, ele depende de proteínas plasmáticas que a gente tem no sangue e de barreiras que a gente tem ali que possa impedir essa passagem do medicamento, tá? Ali pelo nosso sangue. As proteínas plasmáticas, alguns medicamentos se grudam nela. E quando ele está grudado na proteína plasmática, ele não chega no local de ação. Ele vai ficar circulando coladinho ali naquela proteína. Bem? Metabolização é o processo que prepara o medicamento para ser excretado. Então, eu tomei o medicamento, ele chegou lá no meu intestino, foi absorvido, caiu na minha corrente sanguínea, passeou pelo meu corpo, chegou lá no meu joelho, fez o efeito. Acabou minha dor do joelho, acabou minha inflamação, ele vai sair do joelho, vai passar lá no fígado, vai sofrer uma metabolização, ou seja, ele vai sofrer uma transformação pelas enzimas do fígado, certo? Para poder ser excretado, que é o
processo de excreção, que é a saída do fármaco do organismo. A maior parte dos medicamentos que a gente toma, eles são excretados pela urina, tá? Então, eles passam pelo rim, ali, são filtrados e saem pela urina. Mas, a gente tem outros lugares de excreção. Por exemplo, o leite materno. E aí, a gente tem que tomar cuidado. Então, tipo, se uma pessoa foi lá na farmácia e você viu que ela tá com um bebezinho no colo, ou ela foi comprar, tipo, uma fralda de recém-nascido, ou ainda ali, tipo, um tamanho que você sabe que ela possa ainda estar amamentando. E ela comprou um remédio. Ela pediu um remédio ali pra você, sim, receita, porque ela não passou no médico. Nossa, ela tá com uma dor de cabeça, ou com uma inflamação, tudo bem? E aí é interessante você saber quais medicamentos saem no leite materno. Obviamente, a gente não precisa saber todos, o farmacêutico tá ali para você poder se orientar com ele, caso você precise, mas para passar essa informação para ela, tá? Porque se o medicamento sai no leite, o bebezinho mamando vai absorver aquele medicamento e vai sofrer os efeitos, tá? Da mesma forma, é importante você saber medicamentos que são metabolizados no fígado, tá? Pelas enzimas que a gente tem lá no fígado. Por quê? Um medicamento que é metabolizado pelo fígado, eu tô tomando ele. Se eu tomei um outro medicamento que é metabolizado pelo fígado, ou se eu ingerir álcool, esse medicamento vai ser excretado mais rápido. Por quê? O álcool acelera as enzimas do meu fígado que metabolizam os medicamentos. Ela faz com que o medicamento seja metabolizado mais rápido e excretado mais rápido. Dessa forma, eu tenho o quê? Um efeito menor. Então, é importante você dar essas informações para o cliente ali no seu atendimento. Beleza? Farmacodinâmica. É a parte da farmacologia que vai estudar o efeito do medicamento, tá? Então, essa parte da farmacologia que vai falar pra gente como é que o medicamento faz aquele efeito. Como é que eu sei que a minha dor é naquele lugar e o remédio vai lá e tira aquela dor? Como é que eu sei que a inflamação é naquele lugar e eu vou lá e tiro aquela inflamação? Como eu sei que o meu músculo tá contraído e eu preciso do relaxante muscular naquele lugar? É assim que o medicamento funciona. Existe nessa ligação fármaco-receptor. Existem dois tipos de fármacos, os agonistas e os antagonistas, tá? Os agonistas, eles vão se ligar nos receptores e vão desencadear uma reação que vai alterar a função do meu organismo e dessa forma eu tenho o efeito do fármaco. Então, o antagonista vai lá, como uma chave e uma fechadura, se liga, encaixou aquela chave, que é o fármaco, naquela fechadura, que é o receptor, fez um efeito, porque eu mudei uma função no meu organismo. Os antagonistas, eles bloqueiam esse receptor e não deixam que a chave se ligue, tá? Então, para vocês entenderem, por exemplo, medicamentos de pressão. Algumas classes dos medicamentos de pressão são antagonistas, tá? Então, eu tenho lá no meu corpo umas enzimas que quando elas têm a atividade dela alterada, elas começam a trabalhar mais, elas aumentam a minha pressão. Eu tomo um medicamento antagonista, tá? Ele vai lá, trava esse receptor, a enzima não se liga nele, para de aumentar a minha pressão. Ok? Outra coisa que é importante vocês saberem. A diferença entre droga, fármaco, medicamento e remédio. Droga é capaz de causar alterações nas funções do organismo, benéfico ou não. Então, por exemplo, uma substância que eu tomo e ela é benéfica para mim e ela causou alguma alteração nas minhas funções, ela pode ser uma droga. Uma outra substância que eu tomei, ela também causou alteração nas funções do meu organismo, mas essas funções não foram benéficas, ela também é uma droga. E o que é um fármaco?
é o princípio ativo do medicamento, tá? Um fármaco é uma droga capaz de causar alterações nas funções do meu organismo, porém sempre benéficas. Então, a diferença entre droga e fármaco é que as drogas podem me fazer mal ou bem, e os fármacos sempre vão me fazer bem, tá? E o que é um medicamento? São as formulações contendo um fármaco com finalidade terapêutica. Pode ser um comprimido, pode ser um xarope, pode ser um medicamento injetável. São medicamentos, são formulações que têm um fármaco, ou seja, um princípio ativo com finalidade terapêutica. E o que é um remédio? Qualquer ação ou método que tenha uma ação benéfica no organismo. Então, um medicamento é um remédio? Um medicamento é um remédio. Uma massagem é um remédio? Massagem é um remédio. Um banho de espuma floral é um remédio? É um remédio. Então, todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Assim como todo fármaco é uma droga, mas nem toda droga é um fármaco, ok? E a classificação dos medicamentos? Como eles são classificados? Eles são classificados em alopáticos, fitoterápicos e homeopáticos. Quem são os alopáticos? Eles possuem princípio ativo sintético, semissintético ou natural. São os medicamentos que a gente tem na farmácia que a gente conhece como referência, genérico e similar. As drogarias, elas são conhecidas como farmácia alopática, porque elas vendem, a maioria dos medicamentos que tem nelas fazem parte dessa classificação. E a gente tem também os fitoterápicos. Quem são os fitoterápicos? Eles possuem princípio ativo de origem vegetal, tá? Então, são os famosos medicamentos à base de planta que a gente conhece. O princípio ativo dele é uma planta. A substância que vai fazer o efeito é um vegetal. Então, qual a diferença de um alopático para um fitoterápico? O fitoterápico é só o princípio ativo, é sempre vegetal. No alopático, pode ou não ser vegetal. Porque quando ele fala que natural, pode ser de origem animal ou vegetal, mas é um produto natural, bem? E os homeopáticos? Os homeopáticos, eles seguem a linha da homeopatia. A linha da homeopatia diz que semelhante cura semelhante. Então, você toma pequenas doses de algo que te faz mal para chegar à cura daquilo, tá? Tem todo um processo na homeopatia. Dificilmente você acha produtos homeopáticos em farmácias alopáticas, a não ser uma pequena quantidade de produtos específicos que hoje estão sendo aí vendidos. Mas a grande massa de uma drogaria são os alopáticos e os fitoterápicos. Então, lembra quando lá na outra aula eu falei para vocês sobre o conhecimento dos medicamentos? Se na sua farmácia, lá onde você vai trabalhar, tem fitoterápico, é legal você saber as propriedades daquela planta, para que ela serve, qual a indicação daquilo, tudo bem? Que efeito colateral pode tomar, qual a indicação daquilo? Por exemplo, uma pessoa que já está comprando um remédio para pressão alta, aqui um alopático, por exemplo, um captopril. Ela vai lá e ela vai comprar um chá de uma planta que também abaixa a pressão. É legal você dar essa informação para ela, porque ela pode ficar com a pressão muito baixa. Tudo bem? A mesma coisa com os medicamentos para glicemia ou para o fígado, tá? A pessoa toma aqui um remédio alopático para o fígado e vai lá e compra outro remédio fitoterápico que também é para o fígado. Ela vai ter uma sobrecarga daquele efeito que ela não precisa. Então, é interessante você saber isso também para orientar a pessoa ali na hora do seu atendimento. E qual a diferença entre referência, similar e genérico?
essa talvez seja a pergunta mais feita numa drogaria. Mas o genérico é mesmo igual ao similar? O genérico é mesmo igual ao medicamento de marca? Faz mesmo efeito? Por que o medicamento de marca é tão mais caro que o genérico? São as perguntas mais feitas em uma drogaria, tá? E se você sabe responder com propriedade o que é cada um deles, por que um é mais caro, o outro é mais barato, por que inventaram o genérico, que eles são, sim, iguais, você consegue passar para o cliente o seu conhecimento com propriedade e ele vai confiar em você, tudo bem? Então vamos lá. O que é um medicamento de referência? É um medicamento inovador, registrado, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro. Então, o medicamento de referência é o primeiro daquele medicamento que foi feito. Bem? A indústria foi lá e resolveu desenvolver um novo medicamento para dor de cabeça, que não tem no mercado ainda. Ela vai passar pelo menos 15 anos estudando para que esse medicamento chegue na prateleira da farmácia. Então, são 15 anos aí de estudo, investimento, de coisas que podem ter falhado no meio do caminho. Eu testei aqui, deu errado, descarta essa parte, vamos começar de novo, fazer, vai, testa nos animais, depois testa em humano, deu tudo certo, vou lá registrar o meu medicamento. Provei que ele é eficaz, que ele é seguro e que ele tem qualidade, certo? Lancei o medicamento no mercado. Poxa, mas eu gastei 15 anos estudando e muito dinheiro para fazer esse medicamento. Então, eu vou colocar uma patente nele, que ela pode durar 5 anos, 10 anos, 3 anos, e durante esse período só eu posso vender esse medicamento, só eu tenho esse medicamento, e ele vai custar mais caro porque eu quero ter um retorno daquilo que eu investi para fabricar esse medicamento. Tudo bem? Esse é o medicamento de referência. Então, ele é o primeiro daquele medicamento que foi desenvolvido. O que é o genérico? É um medicamento equivalente a um produto de referência, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na ausência, pela DCI. Possui os mesmos padrões farmacológicos e de qualidade de um medicamento de referência. Então, o que é importante vocês saberem aqui, tá? Que eu acho bem legal. Possui os mesmos padrões farmacológicos de qualidade do medicamento de referência, certo? Então, o que é o genérico? Ele foi lá, a indústria fez o medicamento de referência, caiu a patente desse medicamento, ela expirou. Outras indústrias podem fazer o medicamento genérico, certo? Só que para eles produzirem esse medicamento, para eles chegarem no mercado, ele tem que comprovar a eficácia, a segurança e a qualidade. Eles têm que ser iguais aos medicamentos de referência. Então, a indústria que resolveu fazer um genérico de um determinado medicamento, antes dele chegar no mercado, ela tem que desenvolver testes que vão provar a eficácia, a segurança e a qualidade dele. E que essa eficácia, segurança e qualidade são equivalentes às do medicamento de referência. E o que quer dizer aqui, ó? Que ele é designado pelo DCB ou, na ausência dele, pelo DCI. Quer dizer que o medicamento genérico, ele tem o nome do princípio ativo do medicamento, que é a denominação comum brasileira. Na ausência dela, denominação comum internacional para aquele fármaco, ok? E o que é um medicamento similar? Um medicamento similar é aquele que contém o mesmo
ou os mesmos princípios ativos, mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, podendo diferir somente em algumas características. A gente está falando aqui do similar referente ao medicamento de referência. Tem nome comercial ou de marca, tá? Similar bioequivalente. Desde 2003, o medicamento similar passou a apresentar os mesmos testes de biodisponibilidade relativa e equivalência farmacêutica do que os genéricos, que pode ser intercambiado com o medicamento de referência. O que isso aqui quer dizer? Que desde 2003, os medicamentos similares também passam pelos mesmos testes que provam a segurança, a eficácia e a qualidade deles em relação ao medicamento de referência, tá? Assim como o medicamento de referência, eles têm um nome comercial ou de marca, tá? Diferente do genérico, que é sempre vendido ali pelo nome do princípio ativo. Na prática, a título de efeito, segurança, eficácia e segurança são todos iguais. O que vai diferenciar um do outro? Algumas características, por exemplo, o genérico é sabor morango e o similar é sabor uva, tá? Mas o efeito, o princípio ativo e a segurança são os mesmos. E por que o similar e o genérico custam tão mais baratos que o medicamento de referência? Voltando naquele primeiro slide, porque o medicamento de referência é um medicamento inovador, que a indústria gastou muito para ser feito. Então, é como se eu copiasse a receita do bolo. Eu inventei o bolo. E aí eu fui lá, comprei um monte de ingrediente, gastei um monte de dinheiro, testei várias vezes, até ficar com o sabor que eu queria, na textura que eu queria, no formato que eu queria, da cor que eu queria. Demorei 6 meses para fazer meu bolo. Eu anotei a minha receita. Dei a minha receita para você. Você foi lá e copiou a minha receita. Você já comprou, você já pegou ela pronta. Então, você não teve o gasto dos testes e de tudo isso. Por isso que o referência vai ser sempre mais caro, tá? O que dá lucro na farmácia? Vender genérico e similar. Isso significa que eu posso empurrar genérico e similar para o cliente? Não. O cliente opta se ele quer um medicamento genérico, similar ou referência. Não sou eu que empurro para ele, olha, ele chegou lá para você e pediu um medicamento pelo nome comercial, que é o nome de referência, o nome do referência, que custa R$50. Você vira para ele e fala, não, mas olha, eu tenho esse aqui que custa só 15. Você pode dar a opção para ele, desde que você explique que os dois são iguais, porque que um custa mais barato do que o outro. Mas você não pode trocar se o cliente não quiser. Nunca. Tudo bem? Aí aqui eu trouxe para vocês as caixinhas, tá? Para vocês verem como eles são, para vocês entenderem. O medicamento genérico sempre vem com o nome da substância ativa e essa tarja amarela, que vai indicar que ele é genérico. Os medicamentos referência e similar, eles vêm com o nome comercial e sem a tarja amarela. Reparem que eles não têm a tarja amarela, que indica que eles são genéricos, ok? E aqui tem uma tabela da intercambiabilidade dos medicamentos. Então, como é que eu posso fazer a troca ali na hora de oferecer para o meu cliente? Se na receita dele tem um medicamento de referência, certo? E eu tenho disponível na farmácia tanto o referência quanto o genérico,
eu posso dar as duas opções para ele. Lembrando que no medicamento de referência tem o nome de marca, o nome da substância aqui. E tem que ser sempre a mesma posologia. Eu não posso dar para ele um medicamento numa posologia diferente. E o genérico vem sempre só aqui como nome do princípio ativo. Uma dose diferente aqui, certo? Não posso. Tem que ser sempre exatamente igual. Mesmo princípio ativo e mesma dosagem. Essa troca eu posso fazer, tá? Por quê? Porque eles são comprovadamente iguais. Os genéricos, para ser genérico desse medicamento de referência, ele teve que provar o quê? Segurança, eficácia e qualidade. Se a receita da pessoa é um genérico, mas eu não tenho, eu posso oferecer um de referência? Posso. Por quê? Porque eles são intercambiáveis. Ok? Se a receita é do medicamento de referência, aqui. Opa, amarelo. Aqui. Eu posso oferecer um similar? Se for um similar equivalente, eu posso. A mesma coisa, se na receita tiver um similar equivalente, eu posso oferecer um de referência. Lembrando que princípio ativo e dosagem tem que ser o mesmo, ok? E se na receita está prescrito genérico, eu posso oferecer um similar? Não, eu não posso. Por quê? Porque não existe testes comprovando que este é igual a este, ok? Eu posso trocar um similar por outro similar? Também não. Beleza? Essa listinha de intercambiabilidade de medicamentos, que vai falar para você se você pode ou não trocar este medicamento por aquele outro medicamento, ela é disponível no site da Anvisa. Na maioria das drogarias, essa lista ela fica disponível nos computadores, para você checar ali se você pode trocar ou não, tá? E explicar para o cliente, olha, este passou pelos mesmos testes de eficácia, segurança, qualidade, eles provaram que eles fazem o mesmo efeito e são seguros iguais, faz com que o cliente queira aí levar, na maioria das vezes, o mais barato, tá? E vai fazer a farmácia ter um lucro maior. Mas tenha em mente o que você pode ou não fazer dentro desse cenário, ok? Ainda falando um pouquinho aí, né, na aula de hoje de noções de farmacologia, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre as classes terapêuticas que vocês têm ali dentro da farmácia e vou dar alguns exemplos desses medicamentos para vocês. Como eu tô falando para vocês de noções de farmacologia, eu vou falar bem básico sobre esses medicamentos, ok? Para vocês entenderem mesmo, assim, terem uma noção para conhecimento ali no balcão, ok? Se vocês quiserem se aprofundar, a gente tem também aí os cursos de farmacologia, vocês podem estar procurando, ok? Classes terapêuticas. Fármacos que atuam no sistema nervoso central. Quem são os fármacos que atuam no sistema nervoso central? Lembra que eu falei para vocês lá no começo dos medicamentos da portaria 344 de 98? Então, esses medicamentos que atuam no sistema nervoso central, eles estão dentro dessa portaria. E eles vão estar onde? Lá na farmácia. Eles vão estar naquela salinha reservada, são vendidos sob retenção de receita e com a avaliação do farmacêutico, ok? Quem são eles? Os antidepressivos, os estabilizadores de humor, os ansiolíticos, os antipsicóticos, os hipnóticos sedativos, os anticonvulsivantes e os antiparkinsonianos, ok? Aqui, dando exemplo para vocês de quem são esses medicamentos, a gente pode falar aqui do diazepam, do clonazepam, da fluoxetina,
da paroxetina, da gabapentina, do lítio, do carbonato de lítio, do ácido valproico, da morfina, da desvenlafaxina. São N medicamentos aqui que estão dentro desse armário, que ficam lá guardados. Todos eles vem escrito que eles são de venda sob retenção de receita. Então, a receita fica lá dentro. Por que isso? Porque eles atuam no sistema nervoso central, ok? Alguns desses medicamentos podem causar dependência. Eles são para tratamento específicos, tá? Alguns deles têm alguns efeitos colaterais aí que a gente precisa avisar para as pessoas. Por exemplo, antidepressivo e ansiolítico. Eles secam a boca, tá? Eles deixam a boca seca. E tem muito paciente que para o tratamento porque ele deixa a boca seca. Então, é importante você avisar o seu paciente que ele vai usar, que ele vai ter essa boca seca, para ele não parar o tratamento, ok? Que o efeito passa conforme o tratamento vai continuando. Alguns outros antidepressivos aqui, eles aumentam o peso, que é um outro ponto, porque os clientes às vezes param o tratamento. Mas é importante que você avise para ele, olha, ele aumenta o peso, mas não é nada drástico, você não vai ganhar 20 quilos, vai sair no máximo 1 quilo que você consegue perder, ok? É no começo do tratamento. Então, são coisas que você tem que passar para a pessoa, beleza? Fármacos que atuam no sistema cardiovascular. São os antiarrítmicos, que vão atuar no coração. Aqui a gente vai falar de cima. E os antihipertensivos. Captopril, enalapril, losartana. São aí alguns exemplos de antihipertensivos que a gente tem na farmácia. O que é importante a gente saber dos antihipertensivos? Ok? E ali também dos antiarrítmicos. Eles mexem com o nosso sistema cardiovascular, ok? Então é importante que a pessoa siga o tratamento corretamente de acordo com o que o médico passou. Se o médico me passou enalapril, mas na farmácia eu só tenho losartana, eu posso trocar? Não, eu não posso trocar, porque mesmo eles sendo antihipertensivos, eles são medicamentos diferentes. O efeito deles no organismo é feito de forma diferente, ok? Aí também o que é importante você explicar para essas pessoas? Por exemplo, aqui, falando especificamente dessa classe aqui, enalapril e captopril, desses dois aqui. Essa classe de medicamentos aqui, enalapril, captopril, os inibidores da ECA, eles causam uma tosse dos pacientes, tá? Alguns pacientes não gostam, param de tomar o medicamento porque tem muito essa tosse. Então, o que você pode fazer? Um ajuste de horário, para o paciente não sentir tanto a tosse. Explicar para ele que a tosse é comum, se ele se sentir muito incomodado, só o médico pode trocar o medicamento dele, ok? Fármacos que atuam no sistema respiratório. Então, a gente tem aqui antitussígenos, expectorante, antiasmático, antigripal. Aqui, provavelmente, somente os asmáticos, a gente tem ali na farmácia que é venda com receita médica. Antitussígeno, expectorante e antigripal, eles estão ali, vários deles hoje, já do lado de fora da farmácia. Eles são de venda livre. Por que eles são de venda livre? Eu não vou dar uma
orientação para o meu cliente? Sim, eu vou dar uma orientação para o meu cliente. Por exemplo, qual a diferença entre antitussígeno e expectorante? Certo? O antitussígeno, ele vai agir na tosse, no foco da tosse, certo? O expectorante, ele vai ajudar a eu eliminar o muco, o catarro que eu tenho, ok? Então, se eu tenho uma tosse seca, daquela tosse que parece tosse de cachorro, que eu deitei e eu comecei a tossir, 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 tossir. Adianta eu tomar um expectorante? Não adianta, porque eu não tenho catarro. Então você tá ali, você tá vendo aquele cliente ali na área de venda livre, ali onde tem os xaropes e os medicamentos do sistema respiratório. Ele pegou um expectorante. Você fala, oi, tudo bem? Boa tarde. Tá? Você vai levar esse xarope? Aí falou assim, ó, e a sua tosse? Ela tem bastante catarro? Tá com catarro? Como é que tá? Porque às vezes ele tá comprando, mas ele não sabe. E aí ele tá comprando o errado. Se ele falar, olha, não tem catarro. Você orienta, fala, ó, então, esse aqui, ele é um expectorante, ele é mais para tosse que tem catarro, para ajudar a eliminar aquela tosse produtiva. Se a sua tosse não é produtiva, não tem catarro, olha, é melhor o senhor levar esse outro, o efeito vai ser melhor. E junto com essa informação, explicar para ele quanto ele toma, que horário que ele toma. Já aproveita e pergunta para ele, o senhor tá com febre também? Já toma um antitérmico, monitorar os sinais, se ele tá tendo alguma outra coisa, ok? E aí a gente tem aqui também, dentro do sistema respiratório, os antigripais, que todo mundo conhece, todo mundo tem em casa e todo mundo compra um monte na farmácia. O que as pessoas não se atentam? E aí é uma informação que você pode dar. Por exemplo, uma pessoa que foi lá na sua farmácia e comprou um antihipertensivo. Significa que ela tem pressão alta, certo? E aí, ela pegou um antigripal que tem compostos que podem também aumentar a pressão. Você pode falar para ela, olha, esse seu antigripal aí, ele pode aumentar a pressão. Sua pressão está controlada, como é que tá? Toma cuidado. Não prefere trocar por um outro que não tem os compostos que aumentam a pressão? Já é aí mais um atendimento, mais uma atenção que você está dando para o cliente, que ele vai se sentir acolhido ali, tá? Ajudado, vai ter um efeito melhor e vai fazer com que ele volte para sua farmácia, ok? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui nos antigripais é misturar os antigripais, tomar muito paracetamol, muita dipirona, tudo misturado. Ok? Se a pessoa tem alergia, se a pessoa tem alergia a corantes, antigripais, a maioria deles tem bastante corante, tá? Presta atenção nisso. Quem são outros medicamentos aí? Outra classe de medicamento. Os fármacos que atuam no trato gastrointestinal. Quem são eles? Os antiácidos, antissecretores, antidiarreicos, laxantes, digestivos, antiespasmódicos. Quem são, então, aí, vamos falar do gastrointestinal. Os antiácidos. Quem são os antiácidos? São os medicamentos que vão regular o pH do meu estômago. Meu estômago, por natureza, ele já é bastante ácido. Por algum motivo, eu começo a ter mais ácido ali e aí eu tenho aquela queimação. Quem eu vou usar? Os medicamentos à base de alumínio e magnésio, tá? Para tirar essa acidez do estômago. Eles são ali, a maioria deles ou quase todos de venda livre. Os antissecretores. Quem são os antissecretores? Eles são aquela classe que evitam que o ácido gástrico seja produzido em excesso, para eu não ter essa acidez aqui no meu estômago. Eles são de venda com receita, então eles estão na parte de trás aqui do meu balcão. Omeprazol, tá? Pantoprazol, esomeprazol e essa família toda aí.
Quem são os antidiarreicos? Ok? Aqui o próprio nome já está dizendo. São os medicamentos que eu vou usar para cortar a diarreia. O mais conhecido aqui é a loperamida. A loperamida, ela também é de venda com retenção de receita, tá? Aqui nos antidiarreicos, a gente pode falar também dos probióticos para reconstrução da flora intestinal. Eles também ajudam aí na diarreia. É uma opção também que a gente tem diante de diarreia. E quem são os laxantes? São os medicamentos que vão me ajudar a soltar o intestino. O mais comum aí que a gente ouve é o Bisacodyl, ok? Tem lá na farmácia, laxantes hoje eles são vendidos de venda livre. Supositório de glicerina vai entrar aqui também, tá? Na base dos laxantes. E os digestivos que vão ajudar na minha digestão, os antiespasmódicos que vão me ajudar aí nos gases. Aqui a gente tem quem? A simeticona, ok? São aí os mais conhecidos dessa classe aqui. E dentro dessa classe de medicamentos, como é que você pode fazer aí com o seu atendimento? O que você pode melhorar aí no seu atendimento? Por exemplo, uma pessoa que está com diarreia, tá? A pessoa que está com diarreia, ela vai perder muito líquido junto com a diarreia. Então, você pode orientá-la a se hidratar, inclusive com os soros prontos de hidratação que já tem na farmácia, que é muito importante, ok? É um dos exemplos aí de coisas que vocês podem fazer para melhorar o atendimento de vocês. E por último, aqui nas classes de medicamentos, aí, hoje a gente vai falar sobre os fármacos que atuam nas infecções. Entre os fármacos que atuam nas infecções, temos os antivirais, os antibacterianos, os antiparasitários e os antifúngicos. Quem são os antivirais? Os antivirais são os medicamentos que vão atuar contra os vírus, tá? Aqui a gente tem como exemplo, lá na farmácia, talvez o mais comum, o aciclovir. O pessoal compra bastante pomadinha de aciclovir aqui para boca, tá? Aí a pessoa foi lá, pediu uma pomadinha de aciclovir para você. Ela tá com herpes. O herpes aparece na gente quando? Quando a gente tá com imunidade baixa, certo? Então, o que você pode fazer aqui? Como é que você pode complementar aqui? Se eu tenho aqui um aciclovir e tal, passei no médico, tô com essa receita. Primeiro, você vai orientar dosagem, posologia, como ele vai tomar, se toma antes do almoço, se não toma antes do almoço. Aí você vai começar a perguntar para ele a alimentação, a suplementação, a imunidade, e você já consegue aqui juntar um complexo vitamínico para melhorar a imunidade dessa pessoa aí no seu atendimento, ok? Vai ser benéfico para ela e vai ser benéfico para a farmácia também. Quem são os antiparasitários? São os que agem contra os parasitas, os populares, famosos, conhecidos vermes, tá? Quem a gente tem bastante aí de antiparasitário na farmácia? O albendazol, tá? É muito comum chegar na farmácia, a pessoa perguntar para você, tipo, eu quero tomar um albendazol para prevenir o verme. Tem aí? Isso acontece bastante no comecinho aí do inverno, depois que a pessoa passa bastante na praia, come bastante verdura, come bastante fruta, coisas mais cruas, e aí às vezes não higienizam direito, tem o verme ali, tá? Que as crianças também brincam mais na terra, comem terra. E aí, junto com os antiparasitários, estão lá. Então, tem o albendazol, tá? É importante você saber quanto toma, de quanto tempo repete, como é essa posologia. Antifúngicos atuam contra os fungos, ok? Lá na farmácia, a gente vai vender bastante antifúngico para micose, principalmente micose de unha, é muito procurado. Micose de pele também, mas a grande procura acaba sendo aí
para micose de unha, tá? O que a gente tem que saber sobre os antifúngicos? Atuam contra os fungos. Então, você pode complementar aí o seu atendimento falando para a pessoa, olha, você está tomando antifúngico, cuida da sua unha, mantém limpa, cuidado para não usar a lixa numa unha, da unha que está com a micose, na outra unha, deixa o lugar aberto, não deixa úmido, se é micose no pé, evita usar sapato fechado, dá preferência para sandália, para chinelo, esse tipo de coisa. Tem também os antifúngicos internos, a candidíase, que tá, né, bem comum, é um antifúngico. Quando que a candidíase acontece também aí? Quando a minha imunidade caiu. O que eu já posso colocar aí junto também? Complemento, suplemento de vitamina para melhorar essa imunidade. Dá as orientações para a pessoa de higiene, de melhor horário para tomar, passar esse antifúngico, ok? E os antibacterianos, que são os famosos antibióticos que a gente tem aí. Os antibióticos, eles são vendidos com receita, tá? A receita do antibiótico, ela vai ficar na farmácia, ela tem validade de 10 dias. É uma receita branca comum, de 2 linhas, ok? O paciente passou pelo médico, essa receita vale por 10 dias. Então, se o paciente chegou lá na farmácia, ele passou no médico no dia 1º. A receita, você contou 10 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A receita dele vai valer até o dia 10 daquele mês. Posso vender no dia 11? Não, não pode. Essa receita já está vencida. Ele tem que voltar no médico. Ok? Os antibióticos, eles são vendidos de acordo com a posologia do médico. Então, se o médico prescreveu 14 comprimidos e eu só tenho a caixa com 21 comprimidos ou com 30, eu posso vender? Não, porque eu só posso vender a quantidade de tratamento pro paciente. Aí eu tô fazendo uma venda de antibiótico. Tá tudo certinho na receita, meu farmacêutico já conferiu, a venda tá conforme, eu posso finalizar ali o meu atendimento e a minha dispensação. O que eu posso falar para o meu paciente do antibiótico? Olha, o senhor tem que seguir o tratamento, é importante que o senhor tome até o final, mesmo que o senhor já tenha melhorado, tem que seguir os horários certinhos para fazer o efeito, conhecer o efeito colateral dos antibióticos, a maioria deles pode dar diarreia, então você já entra ali, já sugere para ele, olha, se tiver uma diarreia, já toma ali um reconstrutor da flora para ajudar, tá, a recompor aí a sua flora intestinal, parar essa diarreia. Saiba se pode tomar com alimento ou não, para indicar ele, a maioria pode, tá? Então, tipo, toma ali depois que você almoçou, para não sentir dor de estômago, para ficar tudo bem. Beleza? Então, são coisas que você agrega no seu atendimento, tá? Com esses conhecimentos de noções aí de farmacologia, que você, sempre que você agrega alguma coisa no seu atendimento, você passa maior credibilidade para o seu cliente. E quando você passa maior credibilidade, ele passa a confiar em você, ele vai ser fiel a você e àquela farmácia que você trabalha. Então, falar com propriedade, ter o conhecimento do que você está entregando para ele é muito importante. Hoje a gente não fica por aqui. Para terminar, e aí sim vai ser para terminar aqui, a gente vai falar sobre os medicamentos que atuam na dor, os analgésicos e os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, por que eles estão aqui nessa classe de que eles ajudam na dor? Porque uma vez que eles começam a parar o nosso processo inflamatório, eles tiram a dor daquele local, tá? Quem são os anti-inflamatórios que a gente tem lá na farmácia, os mais conhecidos? A nimesulida, o diclofenaco e o naproxeno.
vão ser os mais conhecidos que a gente tem lá na farmácia. Todos eles são com retenção de receita. Retenção de receita não. Tem a tarja vermelha. E eles ficam na parte de dentro do balcão, ok? E dessa forma, eles têm... Ali você consegue dar algumas também orientações para o paciente. Por exemplo, nenhum deles deve ser ingerido com o estômago vazio, porque eles agridem a parede do estômago e eles podem causar dor de estômago. Se a pessoa já tem algum problema estomacal, se ela faz um uso muito prolongado desse medicamento, ela pode chegar a ter úlcera, ok? E quem são os analgésicos que a gente tem? Que a gente mais conhece? A dipirona, o ibuprofeno e o paracetamol. Todos eles hoje são também de venda livre, tá? Mas é importante você saber aí orientar o seu paciente sobre a posologia e o melhor horário para tomar esses medicamentos. Beleza? A gente fica por aqui, a gente se vê na próxima aula.